Não há uma fórmula exata de como as empresas devem agir para vender para aquilo que foi o resultado estatístico. A dupla Gelado de Mucca era só para ser um outro nome, mas ficou dupla Gelado de Mucca porque a música é que lhe identificou, senão não seriam reconhecidos. Percebes? Esse é que é um dos problemas do entretenimento. E quando você vai para o entretenimento, você precisa, primeiro, perder a originalidade, porque precisa ser acessível para mais gente, então você precisa descomplicar mais, você precisa mais e mais e mais. Nós estamos a ser invadidos, por exemplo, em Angola também com essa tendência dos carros chineses. Eles estão a produzir em massa. Qual é o ponto? A Jaguar foi obrigada a mudar de logotipo para se enquadrar nas tendências do mercado. Hoje vamos falar sobre um episódio bastante interessante. Seja bem-vindo ao nosso canal. Se tu gostas dos nossos conteúdos, faça alguma questão que é importante, deixa o teu like, comenta bastante se tu gostas dos nossos episódios. E se tu gostas desse episódio em particular, faça a mesma coisa. Olha que quase 50% ou 70% das pessoas que acompanham os nossos vídeos não são seguidores do nosso canal. Então faz o gesto simples de seguir o nosso canal para que nós possamos crescer mais ao longo do tempo e faça a sua doação se tu queres contribuir com algum crescimento nosso. Assim já começamos. Tranquilo. Já começamos um episódio, né? Já estás como líder da casa, o cara que trouxe um posicionamento em termos de marca, assim, de visão, porque o teu episódio foi o primeiro, já cá. Foi o primeiro. E o comentário das pessoas foi o episódio que fez nos transbordar para essa nova fase. Fase de monetização e etc. Gostaste do episódio passado? Eu assisto. Se tu vês sempre, eu tenho que te mostrar a minha estatística. Okay. Eu vou sempre repetindo lá o episódio, mesmo até em questões que tu falavas sobre color grading, posicionamento e tudo mais. É uma coisa que eu vou estudando sempre para tentar manter a marca lá, para que o público esteja identificado com o conteúdo. Quer dizer, melhorou o posicionamento da Woman Talks? Bastante. Now Who Talks? Woman Talks. Né? Melhorou bastante. O nosso posicionamento, a visão, o propósito, melhorou. Só veio dar um... Então a conversa com o Dario vai aumentar muito mais o impacto da marca, né? Uau! Passou uma base fundamental. Aquilo que, de certa forma, as pessoas realmente devem consumir. Porque, no final das contas, nós pensamos que o posicionamento das nossas marcas tem a ver com aquilo que a gente faz. E muitas das vezes nós queremos criar alguma coisa para tentar chamar a atenção, para depois nós fazermos as coisas que queremos fazer. Por exemplo, criar uma polêmica. Eu vou criar uma polêmica para chamar a atenção das pessoas. Como é que vais lidar com aquela polêmica? Eu vou realmente mostrar quem eu sou, mas será que é importante isto? Sabes que eu vou dar uma formação em maio que fala sobre criação de marcas e eu vou estar exatamente a abordar fundamentos da marca. Fundamentar uma marca. Uma marca sem fundamento, ela segue qualquer tendência do mercado. Eu já tinha falado disso no podcast passado, mas é muito sobre isso. Quando tu tens um fundamento que te faz existir, tu tens o alicerce muito sólido para a tua marca, tu sabes exatamente o que é que tu tens de comunicar, para quem tu tens de comunicar e como chegar a essa pessoa para consumir aquele produto. E diferente, por exemplo, do podcast passado, do episódio passado, nós hoje vamos para uma abordagem muito mais prática. Na prática, como é que você cria uma marca de forma rápida? Como é que você começa a definir o tom em que você vai comunicar? Como é que você entra para as redes sociais? Até a própria personalização. Muita gente não sabe personalizar um perfil. Quando você entra para o Instagram, a primeira coisa que você encontra lá, bué de posts, eu já tinha reclamado disso aqui no podcast. E eu fiz um vídeo no meu perfil do Instagram a falar da mesma coisa. Estaticidade e monotonia visual. Tu entras para a página e só tem artes feitas por um designer. Os seres humanos não existem. Isso é um quê? Um chat GPT. O mundo já ficou todo um chat GPT. Não. Isso acontece porque as marcas não estão a se posicionar. O que é posicionamento? É como você é reconhecido. E esse reconhecimento não é só pela arte visual. É toda aquela combinação de roupa, de
todo o contexto que precisa ser visto, sentido, ouvido. Isso tudo cria um posicionamento. E no podcast, no episódio passado, como sempre, eu me lembro que nós precisávamos falar um pouquinho mais do quero. Claro. Eu sei o que eu quero mais. Aquela música fazia sempre as pessoas lembrarem do quero. E as pessoas quando entravam, elas compravam muito mais. Eu gosto muito de uma conversa que eu tive com o Dario Lerouge certa vez, sobre a música, por exemplo. Aquela música foi tão bem repetida que as pessoas tinham alegria de ouvir aquela música. Mais do que a própria alegria, a vontade de querer consumir a música, aquela música fazia realmente quero ter muitos clientes. Um ponto que eu gosto sobre posicionamento, e eu recentemente nas minhas pesquisas e loucuras da vida, quem que trouxe o nome hipermercado em Angola? Foi o Quero. Claro. Antes disso existia um hipermercado em Angola? Não. Mas o Quero é realmente um hipermercado? Há que saber qual é o real conceito de um hiper. Pois. Eu acho que se calhar colocaram por causa da dimensão. Que tinha. Sim. Em comparação aos que outros. Tem, né? Porque até que agora está a tinha. funcionar. Que tinha. Foi reduzido. Convenhamos, foi reduzido. O Quero que era a primeira estrutura. Não, a primeira estrutura era bem maior. Era bem maior. Agora aí era um hipermercado. Veio essa questão do Xiame que foi reduzido. Depois. E aconteceu assim com todos os Queros. Todos. Porque agora ficou uma loja de ancoragem do Xiame. Claro. A mesma coisa aconteceu com o Candando. O Candando também é um hipermercado. Mas você vê o que é autoridade de posicionamento. Eu chego e digo que eu sou um hipermercado. E ninguém contestou. Ninguém parou para perguntar, isso realmente é um hipermercado? Ninguém parou para perguntar. Isso aqui é posicionamento. Ele chegou, mostrou que é um hipermercado por A mais B. A nível de vendas, a nível de estrutura física e a nível de até a mesma publicidade que tinha. Depois eles trouxeram uma outra campanha, cliente com brilho nos olhos, que era para ressaltar o facto de tu seres angolano e tu teres um brilho a comprar. Teres um orgulho, né? Quando o teu olho brilha, aquele brilho que parece que a lágrima vai sair. Teres um orgulho para comprar aquele produto, que é produto angolano. A ideia era essa. Essas campanhas, elas não são estruturadas do nada. Tem um público. É um público que consome o teu produto. E isso é que é posicionamento. Você chega, define uma forma de comunicar e você comunica sempre naquela via. Isso não é tornar a pessoa monótona. E eu, numa conversa com designers num grupo sobre User Experience Design, que é design de experiência do usuário, estávamos a falar, e o Felipe Samuel, no seu livro Design em Escala, também aborda sobre isso. Muitos designers pensam que quando você define uma forma própria de comunicar, você fica monótono na criatividade. Quem escreve o texto pensa que quando ele disser assim, olha, o tom em que nós temos de comunicar é esse, ele pensa que ele sempre tem que escrever, né, daquela forma como escreveu hoje um texto que foi aprovado, que acontece em psicologia sobre reforço e punição, o comportamento de reforço e punição. Tu apresentas um resultado e eu te digo, tá bom. Se eu te disser tá mal, tu vais procurar até que seja aprovado. Então, você mostra um texto e eu te digo, o texto tá bom. E você repete a forma como você comunicou naquele. Só que não tem muita diferença com o passado. Isso é que é ser monótono. Quando você tem posicionamento e consistência na escrita, você comunica no mesmo tom, mas com uma escrita diferente. Claro. Porque as pessoas também diariamente acordam num humor diferente. Mas é a mesma pessoa, é o mesmo arquétipo. Então, como é que você está a comunicar para ele hoje? Mas isso não tem a ver com a questão de color grading, por exemplo. As marcas, eles normalmente tendem a comunicar de uma forma similar, baseando somente na questão da estrutura, a questão de imagem, layout. Uhum. Mas o color grading parece que não altera assim tanto. Por exemplo, imagina, a Unitel tem as cores laranja, azul, branca. Uhum. E a maior parte dos seus flyers foi sempre laranja com letras brancas. Sim. E algumas vezes já lançaram flyers com tom azul escuro. Sim. Que também faz parte da sua cor. Tipo de campanha. Qual é a emoção que aquela campanha tem de transmitir? Quando eu uso laranja, o que é que eu estou a querer dizer? O laranja é essencialmente uma cor muito interativa. Claro. Se eu tiver a lançar um laranja como predominante na campanha, eu já quero dizer que a tua marca, ou que a minha marca nesse momento, está num tom alegre.
Eu estou a comunicar para a fácil aceitação daquela marca. Eu não quero reforçar nada. Hoje eu não acordei para reforçar nenhuma ideia na tua cabeça. Quando eu quiser acordar para reforçar, porque o azul escuro, que é o predominante, ou o roxo, né? É roxo para azul escuro nessa luta. Quando eu estiver a usar esse tom, eu quero reforçar alguma coisa com seriedade. Já quando eu estiver no laranja, eu quero trazer aquela interação de olha para o plano, o que é que eu tenho? Está a ver como se estivesse numa praça. Estás aí a gritar, então laranja tem esse tom, mas a escrita é um pouquinho mais amigável. Poxa. Quando tu estás a usar laranja, estás a dizer isso. Duas cores da mesma marca, mas eles passam conceitos diferentes em campanhas. Para instituições, não sei se você já teve acesso a parte institucional da Unitel, eles têm essencialmente uma cor mais escura, mais roxo, né? Roxo, azul escuro nesse tom. Por quê? Porque ele sabe que a pessoa que está aí a ler precisa de seriedade, precisa de calma. E uma cor calma não é o laranja, principalmente no tom deles que é vibrante. Porque posso ter um laranja mais escuro, o deles é vibrante. Se é vibrante, eu não quero ser vibrante porque tu és uma empresa, então preciso ser muito mais sério. Aqui trata-se de instituição. Eu estive a trabalhar recentemente no posicionamento da marca de um cliente meu. E foi ali onde ele descobriu que, afinal, o tom e voz da marca não se limita apenas a um ponto. Quando tu comunicas para instituições, tu tens um tom. Quando tu comunicas para alunos, tu tens um outro tom. Por quê? Porque são pessoas diferentes, mas ambos vão ter contigo. Tu, como empresa, o aluno vem ter contigo. A empresa vem ter contigo. Eu quero fechar uma parceria contigo. Tu não podes comunicar comigo como se estivesse a me dar aulas. Embora tu sejas uma academia, eu não vim para aprender contigo. Eu vim para fechar negócio, eu vim tratar de negócios. Então, qual é o tom que você utiliza? Sendo, por exemplo, que você tem o arquétipo do sábio. Um sábio precisa comunicar com formalidade para empresas, mas precisa comunicar com um tom de ensino para alunos. Para encarregados de educação, qual tom você utiliza? Nesse aspecto, então, sempre que se fala de posicionamento, as pessoas sempre pensam mas se eu tiver laranja, vou usar o laranja para sempre. Nenhum outro vídeo que eu sempre reforço é o teu laranja tem tons pretos e tons claros. Naquele dia você pode comunicar num tom claro. Você quer transmitir uma emoção. O teu produto que você está a vender naquele dia, se você for uma empresa de vários produtos, o produto que você está vendendo naquele dia precisa passar uma emoção na cabeça da pessoa. Quando você vai explorar o laranja, você precisa explorar o laranja ao máximo. Se manter monótono na cor é você usar o mesmo, para quem é designer vai perceber, hexadecimal, que é como se fosse um código inalterável. Vamos supor, o branco, o hexadecimal do branco é o F repetido 6 vezes. E o hexadecimal do preto é o 0 repetido 6 vezes. Quando você está a comunicar no tom branco, F, 6 vezes, você passa uma mensagem. Quando você usa o preto, 0, 6 vezes, você está a comunicar outra mensagem. Agora, entre o F e o 0, tu tens outros tons que vão associar, que são geralmente o cinzento. Então, tu precisas sair de branco máximo a preto máximo, usando várias etapas, que são o próprio color grading, né? Funciona muito com os gradientes, que vai sentindo que o branco ficou escuro, o escuro ficou branco, nesse tom. E acontece o mesmo com laranja e qualquer outra cor. Tu tens o tom mais escuro daquela cor e o tom mais claro daquela cor. Esses tons pertencem sempre à marca. A marca não pode, assim, receber um azul e só usar o azul. Eu vejo, por exemplo, com o Barcelona. O Barcelona tem t-shirt dizendo que o azul é muito mais claro do que os outros. Recentemente, atualmente, se tu vires os últimos designs, o laranja está muito mais vibrante, o azul está muito mais vibrante. Mas nos outros uniformes, tu vais ver o azul muito mais escuro. Mais escuro, yeah. Pois, até aquilo influencia muito. Para épocas, por exemplo, de verão, aquela cor funciona muito bem. Para épocas de frio, o azul mais escuro funciona também muito bem. Mas como é que é feito essa questão de estudo para que nós possamos definir quais serão as próximas cores que vão ser usadas para
divulgação de qualquer produto ou conteúdo para o público? É uma boa pergunta. Campanha. As empresas, a maior parte das vezes, precisam ter uma campanha que não precisa ser diretamente vista como campanha. O que é ser visto diretamente como campanha? Quando tu pensas que campanha é tudo que tem desconto. Quando tu pensas que campanha é tudo que precisa estar a ser espalhado por toda a mídia, né? Redes sociais, rádio, jornal, não. Uma campanha pode ser simplesmente uma forma de como nós vamos atender os clientes esse mês. Como é que tu vais atender os clientes esse mês? Esse mês tu queres passar uma emoção diferente. Qual é o arquétipo da tua marca? Bom, os arquétipos são executivos. Mas o que está a acontecer no contexto angolano atualmente? Há muita insatisfação de governação e eu vendo consultoria. Tá bom. Como é que você quer chegar a essa pessoa que está já insatisfeita? Ele já chega para o teu local insatisfeito. Uma consultoria já sem tempo e às vezes com pouca paciência e mesmo que ele tenha pagado o teu serviço, ou que tenha pago o teu serviço, ainda assim ele pode ser impaciente e sair daí. Você vai adotar um tom porque você vai fazendo estudos, é sempre com base nos estudos. Uma empresa que não se permite fazer estudos, uma empresa que está a aceitar literalmente a agir de qualquer forma. Você tem que fazer sempre estudo dos teus clientes. Nesse momento nós estamos com 5 clientes. Estes 5 clientes que vieram para aqui estão todos a reclamar da insatisfação que acontece em alguma coisa do país. Tá bom. Então nós vamos adotar uma campanha que não necessariamente nós vamos precisar de colocar algum preço, algum desconto, fazer um flyer berrante. Não precisas disso. Vais só criar uma campanha de atendimento. Vais fazer uma campanha só da própria vestimenta até de dentro do estabelecimento. Por quanto tempo? O que é que você vai ter como resultado depois daquele tempo? Vamos supor, daqui para frente todas as assistentes usam a cor vermelha como casaco. Nós vamos nos responsabilizar de dar pelo menos 3 roupas a cada uma das assistentes que fica a atender os clientes na loja. Tá bom. Por 3 meses. Mas depois muda. Sabe? Pode parecer que não, mas quando você tem estatística, você consegue entender melhor o teu público e comunicar melhor para ele. O que é que falha para muitas empresas? Falta de leitura de estatística. Tu tens um cliente que entrou hoje para ti, tu não registraste. Amanhã ele volta e tu não voltas a registrar. O que é que a assistente vai falar? E até mesmo quando tu és o empreendedor, né, que não tem uma área de marketing, não tem nada disso. Mas tu precisas sempre ler o teu público. Então tu tens o mesmo cliente a vir para a tua loja 2 vezes. Se ele veio para ti 2 vezes, ele reconhece alguma coisa dentro da tua empresa. Pode não ter sido suprida a necessidade dele, mas ele sabe que lá dentro tem alguma coisa que lhe chama a atenção. Só que ele precisa do empurrão para comprar algum produto. Isso é uma outra parte, isso é vendas. Nós vamos falar de vendas. Como é que você vai fazer? Você vai, por exemplo, pegar esse cliente e dizer assim, tem como preencher um formulário rápido, um formulário simples, desburocratizado, muito simples. Não memorada e alguma informaçãozinha que é chave para a coleta de dados. Depois disso, você sabe que os teus clientes, quando chegam para a tua loja, não compram por causa disso, não avançam por causa disso. Eles chegam e se vêm maioritariamente desse sítio. Com esses dados, tu vais definir. Opa. Então, nós vamos usar a cor vermelha, porque parece que eles, nessa fase do frio, por exemplo, ou do frio, uma cor vermelha, para eles sentirem-se aquecidos, para aquilo criar neles a emoção de aqui está, né, tá aconchegante, tá bom, o clima está bom aqui dentro. Principalmente no tempo de frio, junho, tu tens o pessoal todo andar de casaco. E quando ele chega dentro, também encontra alguma coisa como aquecimento para ele sentir-se logo aconchegado. Quando passa aquela fase, tu precisas definir uma outra campanha, a de calor. O que isso quer dizer exatamente? Tu estás a querer dizer que essa campanha está a criar um impacto na cabeça da pessoa. O que é esse impacto? Eu chego e vejo o mesmo processo várias vezes. Quando mudar, eu sinto um desconforto, porque o cérebro está acostumado a criar padrões. Se mudou o padrão, eu vou querer saber mais o que é que mudou. Ok? Então, muitas das vezes o cliente chega para uma loja, ele é atendido e não é registrado, não há serviço pós-compra, pós-venda, não há nada disso. Então, se você não cria um padrão de estudo dos teus clientes, você não sabe qual campanha entregar para ele. Então, nem sempre a campanha pressupõe que tu estejas a berrar alguma coisa, não.
Nem sempre é isso. Então, muitas das vezes, tentar colher informações ao público mediante aquilo que eles mais consomem em função daquilo que nós produzimos é essencial para todos descobrir o que é que realmente você deve fazer. Não percebi. Imagina que tu produzes mais um determinado produto, por exemplo, bebidas. Né? E tens algumas delas, algumas linhas de produção que têm mais saída em relação às outras. E o público vai te dizer, olha, o produto da linha A e da linha B tu tens quase 60% de vendas, produtos da linha B tu tens 30% e o outro tu tens 10%. E tu quando fazes um relatório, tu vês que esse produto está a sair melhor e o público adere mais a esse produto. Tu vais a buscar determinada estatística, por exemplo, o que é que o público consome mais esse produto em relação aos outros? Exatamente. Se é o preço, se é a qualidade, se é o designer, se é a publicidade. Vais a analisar inúmeros aspectos sobre isso. Sim. E muitas empresas conseguem achar a veracidade sobre a mesma no sentido de produzirem uma única linha que seja mais satisfatória para o público. E assim conseguem matar outras linhas de produção que não estão a ter acesso. Ou não. Ou não. É assim, não há uma fórmula exata de como as empresas devem agir para vender para aquilo que foi o resultado estatístico. E esse é que é o problema. O posicionamento, ele tem exatamente a necessidade de fazer você se distinguir do resto. Por que que, por exemplo, o teu público consome menos esse produto? Talvez seja pelo facto de que o produto que não está a ser muito consumido já é igual ao resto do mercado e já causou alguma insatisfação. Então aí podes, por exemplo, ter a necessidade de matar. Ou reinventar o produto. Eu me lembro que nós, quando tínhamos um produto novíssimo em folha e as pessoas não acessavam, o que é que nós fazíamos? Pensávamos, vamos refazer o rótulo desse produto. Então é o mesmo produto com um rótulo diferente. É uma das formas de fazer as pessoas consumirem. Se você produz, você não pode parar a produção simplesmente por falta de consumo. Pelo contrário, você pode tirar vantagens daquele produto para algumas situações. Não é exatamente factual, mas para algumas situações você pode pegar no teu produto e melhorar a ponto de que fazes as pessoas consumirem. Porque aquilo que é comum realmente já te dá vendas. É uma coisa que, aquele bom que tu já sentes que já tem sucesso. Mas o que você não tem sucesso, não exatamente tens a necessidade de matar. Claro. Podes tornar um produto específico, até mesmo especial, para um público muito mais encaminhado. Se tu tens uma roupa das massas e uma roupa dos exclusivos, então aquilo que é para quem é exclusivo, que as pessoas não compram, vende exatamente para eles. Cria uma linha de publicidade exatamente direcionada para aquele produto que é pouco consumido, apresentando ele como exclusivo. Você não precisa necessariamente matar um produto. Se todos consomem na mesma loja t-shirts sociais, é porque tu tens maioritariamente sociais. Então, o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que as pessoas que entram lá, que não estão a comprar as polos, as t-shirts normais, as camisas sociais estão a ser muito compradas, mas as t-shirts e as polos não, você pode reduzir preços e encaminhar uma linguagem muito mais a nível, por exemplo, até de precificação. A pessoa pode entender precificação a partir da própria linguagem, criar uma linguagem muito mais acessível e convidativa, de forma a pessoa que vem para fazer a compra já sabe que é um produto mais ou menos barato que até dá para o seu bolso. Mas continua a ser um produto não muito comprado, porque você tem na essência executivos a comprarem as camisas sociais na tua empresa, por exemplo. Então, sobre produtos, analisar assim, dizer, bom, o meu produto morre exatamente porque muita gente compra isso, o resto não está a comprar isso, está a me danificar as vendas. Não. Pega, direciona porque você teve pelo menos uma venda, ou duas, já o outro teve 10. Essa é a diferença. Essa diferença de vendas, procura ver no perfil daqueles 2 clientes, por exemplo, que compraram, e você vai descobrir que há um meio termo de comunicar para aquele tipo de pessoa. É nesse ponto que temos de pensar. Se nós não estruturarmos aí, nós vamos pensar que estamos a errar no nosso produto, na fábrica, e vais começar a cortar produtos que poderiam ser vendas. Mas agora, por onde é que nós devemos começar a definir
o posicionamento de uma determinada marca? Logo no início? Vamos ao ponto prático disto. Como é que você começa a definir o posicionamento Da marca. Você precisa definir o posicionamento da tua marca. O que é que te posiciona? Os primeiros aspectos. Linguagem. Essa linguagem vai ser visual escrita. Tá? Tá a anotar? Essa linguagem vai ser visual escrita. Depois, vais precisar definir cor. A cor que você define, primeiro precisa levar-se em conta o tipo de produto que você tem ou serviço. Depois, você precisa fazer o benchmark, que é pesquisa dos concorrentes. A maior parte dos teus concorrentes usam a mesma cor ou não? Se usam a mesma cor, seja simples. Não inventa moda. Entra na mesma cor, mas cria uma tendência diferente e em tons completamente diferentes. Sim. Ok? Então nós estamos a definir cor e nós vamos definir planos para imagens, que é um ponto importante, que eu acho que muitas empresas elas acabam errando nesse ponto da imagem. Poucas empresas pagam serviços de fotografia e quando pagam mal. Por quê? Porque vão pagar parecendo modelo para um produto. A linguagem que a tua marca tem, escrita e visual, a parte visual tu precisas pensar nos planos fotográficos. Qual é o tipo de produto que você tem? Qual mensagem transmite e que arquétipo tem? Vamos supor para o arquétipo, de forma prática, o arquétipo do governador. O arquétipo do governador, de forma prática, é um aspecto de leão. Leão, dominador, mas a pessoa que domina, aquele que tem a cara trancada. Quando você tem esse tipo de arquétipo, você precisa pegar um ângulo, maioritariamente, ou fechado, ou plano americano, que é onde a pessoa aparece na metade, né? De cima a baixo, mas tem mais lados assim para poder ver a pessoa. Ou você define um ângulo contrapicado, que a câmera pega ele de baixo para cima, para dar mesmo um ar de superioridade e arrogância. Mas cuidado, porque você precisa saber exatamente se a tua linguagem é para aquele tipo de... Porque são pessoas literalmente especiais. Você está a vender para um público muito restrito. Não estás a vender para todo mundo. Algo para todo mundo é pessoa comum. Existem marcas que vendem para pessoas comuns. Claro. Todo mundo pode chegar lá e comprar, mesmo que seja roupa, é barato, é acessível. Mas quando tu estás a vender de forma exclusiva para um público muito mais fechado, podes adotar essa linguagem. Porque eu realmente, a minha personalidade não é de se misturar com todo mundo. Eu gosto de chegar e já ser o cara. Sabe quem que faz isso muito bem sobre planos? As empresas de perfume. Era esta a recomendação e era este o meu comentário, porque eles começam com um plano lateral, frontal, vem com um plano mais ou menos de baixo. Produtos mas como este. Passa logo a ideia de você chegar e dominar e ser o cara de arrogância. Exatamente. Pois. Ar de superioridade. Exatamente. E quando você usa o perfume, lembras que da outra vez nós falávamos sobre as emoções? Você quer passar essa emoção para a pessoa? Não, mesmo também falamos aqui há pouco sobre essa questão de emoção que gera ao consumidor final. Sim. Então, nós estamos nesse aspecto. Então, como é que nós vamos começar a posicionar? Pela escrita. Qual escrita você tem para te fazer? Então, nós já temos aqui definido de forma prática que o nosso arquétipo é de governador. Como é que você faz para escrever como um governador? Você é, primeiro, conciso, você é direto e você é superior. Ser superior é não ofender ninguém, mas mostrar que você está acima da média. Sem se gabar, mas mostrar que você está acima dos outros. Tem como você
parecer superior, sem que necessariamente você diga assim, os outros são burladores, são uma mentira. Não precisas espezinhar os outros. Simplesmente digas assim, nós somos a empresa que mais faturou em 2025. Mas 2025 não acabou, sim, mas nós já somos a empresa que mais faturou em 2025. Quero ver. Estás no meio do ano e já estás a decretar isso. Mas não tem como, porque... Sim, mas eu tenho como. Vem ver comigo. Quando você for ver, talvez realmente seja, talvez realmente não seja. Então, a linguagem que você define, ela, primeiro, precisa ser escrita, porque, embora as pessoas tenham muita pouca paciência para ler, eu não sei o que aconteceu com... Não, eu sei o que aconteceu. Isso depois eu conto. Mas as pessoas ficaram muito preguiçosas para ler. E isso influenciou completamente na forma como os textos agora são escritos. Ser conciso o suficiente. A nível visual, as cores que você define para um aspecto de governador são cores fechadas. Preto, azul escuro, cinza escuro, nesse tom. Não pode ser mais do que isso. Como eu disse da outra vez, não precisas usar o dourado. As pessoas gostam muito de usar o dourado. É o comum, daquele lance de luxo. Que as pessoas dizem, tipo glamour, né? Mas o luxo do dourado, ele só existe para empresas literalmente de joalheria. Senão, quase que mais ninguém utiliza o dourado para parecer caro. Só que todo mundo que quer parecer caro, usa o dourado. Principalmente os salões de beleza. Querem usar. Nem me fales dos salões de beleza. É para dar aquele. Eu hoje vi um assim. Meu Deus. Para dar aquele ar de glamour. É? Porque o grande problema muitas das vezes é a falta de conhecimento do empresário em si e o designer que só aprendeu a criar logotipos e fazer banners. Dilema do interesse, que é um artigo que eu estou a escrever. O dilema do interesse. Eu acho que, de certa forma, tu também que passas um bom posicionamento aí nas redes sociais, eu acho que os vídeos estão a sair poucos, né? Ou se calhar o tal você que está a divulgar menos a informação, ou tu estás a passar menos informações ao teu Instagram. Não sei bem. Porque os teus vídeos, por exemplo, tu também postas no TikTok. Sim. Porque para os angolanos é a plataforma mais imediática. Agora qualquer jovem está lá no TikTok sempre a ver vídeos dessa hora. Já procuraste saber se as pessoas no TikTok consomem o quê? Danças, fofocas. Como é que você quer ser informativo numa rede que maioritariamente é enchida disso? É ali onde também vão entrar outros aspectos. Por exemplo, tu muitas das vezes acabas cativando a pessoa mediante aquilo que tu queres. Por quê? Porque se as pessoas hoje vão buscar mais ou menos informações no curto prazo e tu passas uma informação que vai lhe dar conhecimento, tu precisas ser frequente naquela rede. Mas, independentemente deles não consumirem bastante, porque se tu ser seletivo em função da rede, por exemplo, eu falo mais ou menos de coisas mais sérias dessa natureza, vou para o LinkedIn. Vou começar a publicar conteúdo. Exatamente. Lembras quando eu disse sobre ser conhecido e fazer dinheiro? Claro. Yeah. É exatamente ali onde nós precisamos começar a entender sobre posicionamento. Por que você tem que ir para o TikTok? Sinceramente, vamos ser sinceros. Expandir informação. Tens certeza que você lá é ouvido porque você tem acesso estatístico? Exatamente. Se você tem com frequência postado e vamos supor, tem depois a questão de você ser uma figura pública, uma figura publicada, né? Mas alguém que não é mediático. A Human Talks é muito voltada para um público bem específico. Eu quero aprender alguma coisa, é com a Human Talks. Claro. Aqui só passa gente para ensinar alguma coisa. Isso não é um programa de entretenimento. Claro. Então, o teu público já é bem específico. O teu público não é como o público dos outros que fazem podcast. Eu não quero citar nomes porque depois dá problema nas redes sociais. Mas tu fazes ideia de quem estou a falar que é o maioritário, supostamente. Acredito ser. Vários outros podcasts. Sim, mas o ponto é, aqueles são de entretenimento. E quando vai lá alguém para conhecimento, não tem... Engajamento. Pois, percebes isso? E eu, outro dia, quando falava com o Dario, que é um amigo que nós gostamos muito de discutir esse ponto. Tu, às vezes, como famoso, o teu nome acaba sendo criado por quem te consumiu. Lembras do, acho que é Ézio do Dadão?
Ele teve que usar esse nome, que não era necessário, porque o nome dele era só Ezio. Por causa da música. Por causa da música. A música dele teve mais E ficou repercussão assim. em relação ao nome. A dupla Gelado de Mucwa era só para ser um outro nome, mas ficou dupla Gelado de Mucwa porque a música é que lhe identificou, senão não seriam reconhecidos. Percebes? Esse é que é um dos problemas do entretenimento. E quando você vai para o entretenimento, você precisa, primeiro, perder a originalidade, porque precisa ser acessível para mais gente, então você precisa descomplicar mais, você precisa mais e mais e mais. Aquela gente coloca dinheiro no teu bolso, não. Quando você é específico para um público, eu tive a discutir isso numa reunião, eu disse assim, se você tem 30 visitantes em 2 meses num site, e esses 30 compraram o teu produto, come on. Você tem sucesso. Você tem que procurar reduzir os 2 meses, mas você tem 30 visitantes e 30 compras, 30 visitantes e 25 compras. Compensa. Se tiver 1000, vai ter 1000 também. É a consequência. Pois, mas por que tu tens de ter 1000 acessos no teu site e 10 vendas? É sobre estatística. Porque se tu não lês os números da tua empresa, tu nunca vais te posicionar. Tu nunca vais adotar uma linguagem que é realmente centrada em quem compra o teu produto. Tu tens de vender para quem tem necessidade de consumir o teu produto. Mas não achas que, de certa forma, uma questão de expansão de informação é essencial para que você realmente chame a atenção das tais pessoas Mas que fazem parte do público-alvo? estás a expandir a informação para quem? Para as pessoas que realmente fazem parte do teu público-alvo. As pessoas que fazem parte do teu público-alvo usam que redes sociais? Quem compra carro Lamborghini, achas que está no TikTok? Sinceramente. Não. Não vamos falar de Lamborghini, vamos para Angola. Em realidade, os que compram um Toyota, sim, quem tem poder de comprar um Toyota, vou dizer o Land Cruiser, né? O último V6, que agora é V6, já não é V8. Achas que essa pessoa realmente perde tempo no TikTok? Ou está no TikTok? O máximo que ele tem é um LinkedIn ou um Facebook, se for mais velho que os filhos que criaram Facebook para ele. Claro. Então como é que ele compra o teu produto? Por recomendação. Exatamente. É isso Percebes? que eu queria dizer. Então Supostamente tu tem não tens exatamente a necessidade. O posicionamento é isso. Eu, por exemplo, como Canduma, assim, publico no TikTok porque tenho que ter TikTok. Mas na minha essência eu não consigo estar aí no TikTok, sinceramente. Olha, eu concordo plenamente com isto. Porque quando eu venho dizer, não, essas plataformas não devíamos perder o tempo em fazer publicações por lá. A nossa plataforma é esta e esta. Se queres ver o nosso conteúdo, vem para esta plataforma. Sabes onde é que eu conheci o Dario? No Twitter. Sabes onde é que eu conheci o Adilson Camacho? No Twitter. Nono Baio. Eu estava para trabalhar com o Nono Baio na marca dele da Cubeta, mas eu estava de viagem, então não pude. Twitter. Eu tenho mais clientes do Twitter do que qualquer outra rede social, para fazeres ideia. Por isso é que eu prefiro, de certa forma, pegar shorts e publicar no Twitter. Só que outra pessoa vai chegar e vai dizer, não, mano, mas o TikTok é uma plataforma mais imediática e por uma questão de uma expansão de informação, pessoas que vão vir de forma imediata, tu tens de publicar por lá porque é a nossa realidade. Podes ter, assim, tu podes ter, porque depois tem a questão de olharmos para o digital, que é o CEO, né? Search Engine Operating, que é, eu pesquiso pelo Alan Miguel, então consigo encontrar ele em várias redes sociais. Exato. E eu como pessoa, ouvi falar dele, ele tem bombado nas redes sociais. Então, qual é a rede social que eu uso preferencialmente? TikTok. E ele está lá no TikTok. Percebes? Depois tem um pouquinho desse aspecto de, eu como uso mais o TikTok, então vou já direto para o TikTok para ver o perfil dele. Tem essa questão. Mas, essencialmente, tu precisas saber primeiro qual é o teu público. Se eu tenho mais de 5 clientes que vieram do Twitter, as minhas parcerias estão a vir do Twitter e do LinkedIn. No Instagram, eu diria que é mais para organizar o meu perfil a nível visual. Então, se o LinkedIn me dá parcerias, o Twitter me dá clientes. Percebes? Eu não tenho necessidade de usar o Facebook para publicar as minhas coisas, que eu nem faço. O TikTok, pronto, tem lá, mas não é grande quantidade, não é desdenhar a rede. Mas é que eu sei que seria perda de tempo estar a publicar lá e olhar as notificações de lá. Porque depois tens esse outro aspecto de você ter que olhar a publicação. Mas não estamos a falar do posicionamento. Eu entendo muito daquilo que tu estás a falar, que é a questão de verdade, mas muita gente não está disposta a fazer isso. Sabes por quê? Porque muita gente que vai para essas plataformas mais imediáticas, eles vão para a questão de lucratividade num curto prazo.
Por quê? Porque muitos de nós não aceitamos trabalhar e ter rendimentos no longo e no médio prazo. Yeah, Então, vou trabalhar numa plataforma que me dá mais aceitação e me identifica mais com o conteúdo que eu faço. Vou fazer esse conteúdo e vai ter 1, 2 visualizações, 3. Mediante a pessoa que eu quero que assista o meu conteúdo. E ele vai publicar no TikTok, vai ter 2.000, 3.000, 4.000 visualizações. E no final também ele tem esse excesso de visualizações, mas não tem excesso de vendas. Yeah. E esse aqui é o problema. Gostam muito de serem vistos. É o que nós falamos aqui há pouco, questões de neuromarketing. As pessoas hoje, quando querem ver um vídeo, se tu vês um vídeo com 1 milhão de visualizações, duvido se não vais clicar para ver. É isso. Isso é prova social. O efeito manada é a melhor forma de explicar o porquê de nós querermos estar em todas as redes sociais. Tu acabas definindo alguém não pelo conteúdo que ele faz, mas pelos números, porque nós achamos que a qualidade está diretamente interligada com os números, mas na realidade não. E no efeito manada tu tens o facto de que as pessoas não querem estar de fora do consumo de um produto. Eu tive a discutir esses dias com a minha parceira e ela disse, mas todo mundo está a vender esse produto. Eu disse, sim, nós vamos realmente vender esse produto, porque agora que todo mundo está a vender e todo mundo está a consumir, as pessoas não querem estar de fora. Mas qual é o diferencial de cada vendedor? O que me diferencia é que eu sei como vender o meu produto. É isso. Vou ser específico e prático. Eu estou a vender pastas. Os outros estão no monte de publicação e na ligação eu experimentei. Alô, sim, essas pastas estão disponíveis no valor de X e o senhor quer entregar para hoje? Sim, quero. Eu até vi. Mas nada, não passa mais nenhuma informação. Eu não. Eu pergunto, queres pasta para quê? Não compra primeiro, queres pasta para quê? Qual é a tua profissão? Eu sou engenheiro. Tá bom, se tu és engenheiro, eu vou te dar essa pasta que se adequa mais ao teu dia a dia. Tu vais precisar levar material, vais precisar levar isso. Eu conheço o produto que eu estou a vender. Quando tu conheces o produto que estás a vender, tu sabes como vender para essa pessoa. Vendes benefícios. Então, sabe, as marcas têm medo de perguntar isso para o cliente. Porque no final ele pode não aceitar comprar. Eu vejo que às vezes, assim, algumas lojas têm isso, mas elas depois perdem o argumento quando a pessoa é muito certa do que quer. Isso porque também o nosso público é muito direto na compra. Mas tu tens como evitar isso. Porque quando a pessoa é muito direta, qual é o preço? Não, calma, não é sobre preço. Não, mas eu não tenho tempo. Mas pode me dar 2 minutos para te apresentar o produto? 1 minuto, eu tenho 1 minuto no máximo. Ok. Você já fica desanimado. E depois no final tu passas uma informação tão importante que ele no final vai dizer que isso não é relevante. Era só tu me vendes o produto, eu já conheço. Por isso é que hoje em dia nós temos pessoas ligadas à área comercial que não perdem o seu tempo em fornecer uma informação ao cliente, porque ele já se fez o auto-marketing, já conheceu o produto por intermédio do influenciador que recomendou. E ele veio diretamente para comprar aquilo sem ter que pedir informações. Mas tem clientes que chegam logo ao pé de uma determinada loja e perguntam, olha, eu quero comprar o produto X, mas diz-me quais são as vantagens, fala-me um pouquinho sobre esse produto. Há diferença em que o cliente pode fazer isso e há também aquela em que o próprio vendedor também não conhece o produto que está a vender. Eu gosto muito de olhar para os aspectos culturais. Quantas empresas ressaltam os aspectos culturais de uma determinada zona? Numa conversa com meu amigo da Rio, ele explicou-me do que a Coca-Cola fez. Não sei se ele contou aqui. Ele disse, a Coca-Cola pegou, tá vendo? As garrafas da Coca-Cola são muito duras. E a Coca-Cola faz uma publicidade incrível, vende alegria. Eles pegaram aquelas garrafas, porque eles sabiam que as pessoas usavam as garrafas para moer, né? Para moer alguma coisa. Então, eles incitaram mais as pessoas a fazerem o uso da garrafa para isso. Ou seja, tu estás a comprar... uma Coca-Cola tens mais benefícios de moer aquele produto. Insight. Percebes? É sobre isso. Eu tive a discutir isso também com a minha parceira. Ela me disse, amor, essa garrafa é muito cara, não entendo. Eu quando peguei a garrafa de vidro, eu disse, calma, eles estão te vendendo vasilhame, só que tem água para você não falar que é vasilhame direto. Percebes? Ele produziu um produto, ele fez um produto, a redundância, ele fez um produto que é usado para 2 coisas. Sabias que a maior parte das garrafas de 5 litros... com as pessoas certas para fazer uma grande publicidade do podcast. Tá sim. Depois, puxa no off. Você sabia que a garrafa de 5 litros, a maior parte das vezes não é comprada para consumir água, mas sim para ser vasilhame? A de 5 litros.
Claro. Percebes? Será que a Apura tem noção disso? Não sei se tem. Mas se tem, precisam Porque, na enfatizar realidade, isso mais dadas as vezes. circunstâncias das condições dos angolanos, que nós consumimos maioritariamente a água que é fornecida a um determinado chafariz. Aquilo nós usamos para armazenar. Exatamente. Mas em outros países, se tu, quantos mais quantidades de garrafas dessas tu tens em casa, também é dinheiro. Tu vais depositar a um determinado centro e tu tens um retorno sobre aquilo. E quando tu és uma empresa que se posiciona, tu podes estimular aspectos do ecossistema como sendo publicidade. Numa das conversas com o meu irmão mais velho que me trouxe para o mundo do design e marketing, nós falávamos sobre conscientização. Que muitas empresas estão preocupadas em tenho o produto X, venha, adira já aos nossos serviços, arraste para cima, sei lá. Mas uma venda muito direta. Já ensinaste o teu cliente? Ele aprendeu alguma coisa realmente contigo nesses anos todos que você tem de empresa? Porque eu chego lá e só tem produto. Quando eu encontro na tua página, se calhar mais, por exemplo, comigo acontece muito. Como é que eu consigo os meus clientes no Twitter? No Twitter? Eu mais ensino do que falo de que eu sou designer. As pessoas que me contactaram ficaram tipo, Candumbo, eu vejo que tu és muito bom em design. Tu realmente falas com muita propriedade, sim. Já outra vez falei aqui, eu não tenho o meu perfil do Instagram com nenhuma publicidade de algum serviço meu. Tem lá na bio o link do meu portfólio. No meu LinkedIn a mesma coisa. Tem artigos, tem vídeos, mas eu não tenho um sítio onde eu faço a publicidade exata dos meus serviços. Não tenho. Isso na questão direta de tu, se queres solicitar os meus serviços, entras em contato. Yeah. E não só, eu mais te ensino do que me preocupa te cobrar algum valor. É ali. Isso aqui é posicionamento. E isto é o melhor marketing que existe. É o melhor marketing, porque quanto mais eu aprendo contigo, mais eu só sinto... tenho a necessidade de te contactar. Exatamente. Porque eu sinto que tu és expert naquilo. Eu não tenho como duvidar de uma pessoa que me diz de forma prática, olha, o trabalho que eu fiz do senhor fulano resultou, deu-lhe X vendas, deu-lhe um posicionamento diferente. Ele entrou e a página dele depois teve X likes. Houve uma advogada que veio para aqui. Fizemos um episódio excelente com ela, um episódio uau. Eu tenho acompanhado também o episódio. E até na estatística do canal está lá assim, um dos episódios bem vistos. Ela veio para aqui e falou sobre essa questão de divórcio e tudo mais. Yeah. Ela tinha já o seu número de clientes, não é? Que solicitavam os seus serviços. Ela veio para aqui. Eu não sabia que realmente o podcast no qual me deram para apresentar já tinha esse impacto nas redes sociais, porque eu também duvidava da informação que nós publicamos. O meu amigo disse, mano, tu sabes que o vosso podcast é um dos maiores de Angola? Eu disse, não. Para o público específico? Não, ele disse mesmo, mano, o teu podcast é um dos maiores de Angola. Eu disse, não, esquece isso. O meu está no número 10. E alguém lançou uma estatística dos 5 melhores podcasts de Angola. O nosso estava em quinto. Ele colocou os 5 melhores podcasts de Angola que tu podes adquirir conhecimento. Pode estar em quinto. Entrou na numeração. Uau, meu amigo disse, estás a ver como é que tu estás a duvidar? É o que eu vejo, já noto. E a pessoa no qual participa no podcast, pelo posicionamento da nossa marca, lançamos vídeos, shorts, e essa pessoa teve muitos clientes. Yeah. Ele disse, não, olha, nós vimos a tua entrevista pelo podcast X, é um podcast que passa conhecimento e tudo mais, e vimos a tua abordagem e achamos interessante, queremos dar um serviço para ti. E ela depois disse para nós, pô, depois da entrevista que eu fiz para vocês e vocês lançaram o episódio, muita gente veio ter comigo. Eu acho que tenho que fazer isso mais vezes. Eu disse, pá, agora é uma questão de tu te posicionar nas redes sociais. Fala sobre aquilo que as pessoas trouxeram de problema. Sim. O posicionamento correto de uma marca sempre vai trazer gente que vai pagar pelo serviço. Exatamente. Nunca podes ter a preocupação de atingir as massas. Qual é o problema das massas? As massas sempre são inocentes naquilo que vão escolher. Exato. Por quê? Porque a marca geralmente quando segue tendência, depois não sabe como termina a tendência.
né? Como é que eu Como dar termino? sequência? Sim. Ah, tem vários psicólogos que falam sobre o efeito dopaminérgico das redes sociais. Os vídeos shorts que são a doença literalmente do século. As pessoas estão nas redes sociais, consumem um vídeo curto, e quando descubro, foi tão curto que chegou até 1 hora. E esse problema de nós termos o efeito dopaminérgico, já não temos valorizado a longevidade de produtos, de serviços, de tudo isso. Por isso é que as empresas sentem que estão atrasadas no mercado quando vão fazer alguma publicidade. Por quê? Porque ele lança hoje, lança amanhã, lança depois da manhã, porque ele sente que não estão... Eu estou a gritar tanto, mas vocês não estão a consumir o meu produto. O que é que acontece a maior parte das vezes, como já tínhamos visto de problema? Falta de briefing, falta de respostas, exatamente, falta de questões que não foram respondidas. Tu não respondeste a nenhuma questão quando estiveste a criar o teu produto. O que é que você tem de responder essencialmente? Primeiro, o que é que você traz no mercado como proposta de valor? Qual é a tua proposta de valor? O nome que você tem remete ao quê? O que é que as pessoas pensam quando vão ouvir o teu nome? Depois, a cor que você tem, que emoção transmite? De forma prática. Há logotipos realmente que não transmitem nada. Tu olhas para aquilo, tu vês, parece que é um carnaval de cores. E depois tem outra questão. O ícone não combina com a cor. A cor você também não pode só escolher. Eu estudei psicologia da cor e eu sei que o preto quer dizer inteligência, astúcia e tudo isso. Tá bom. Mas o teu logotipo, se tiver ícone principalmente, o ícone transmite algo completamente diferente de uma cor que devia ser preta. Tá vendo? Consegues lembrar agora do logotipo da Fanta? De forma assim bem vaga. É uma letra fancy, que fancy é tipo divertida. Yeah. Vês que até a própria publicidade transmite isso. Desde o logotipo à publicidade. Qual é a cor que tem? Laranja. Tanto que as pessoas falam que laranja é Fanta. Fanta laranja. Claro. Né? O laranja foi muito trazido em voga, foi muito colocado em voga por conta da Fanta. Aquela letra não é para você usar uma cor preta. Não passa emoção nenhuma. Sim, porque Fanta também, de certa forma, passa uma questão de felicidade. Tu não consegues lembrar da Fanta na cor preta? Não. Por quê? Eu, quando consumo uma Fanta, me sinto tão bem, me sinto alegre. O preto não me dá essa sensação. Na verdade, não te sentes. Mas pronto. Sabes? Bem no fundo, tu sabes que não. É uma questão neurológica, né? Pois. Quando o ser humano ativa os níveis de dopamina no cérebro e tudo mais, tu queres te saciar com algo que parece que tu desejas, mas não é importante. É o que estávamos a conversar aqui. Eu tenho vezes, sei-me comer KFC 0 horas. Ligo para o motorista, olha, passa no KFC, vou te enviar o dinheiro e traga-me KFC. E depois de eu mandar o dinheiro para ele, eu paro aqui de novo, sem ele trazer ainda para aqui. Será que é importante? Tu a gastar dinheiro à toa. Então nem toda necessidade é. Então tem vezes que tu pensas que a Fanta vai matar a tua sede. E não, na final, não é só mesmo um desejo. Tu consegues imaginar a Unitel tendo a cor amarela? Não, amarela não. A cor verde? Não. Também não. Por quê? Por causa da consistência. Quando tu és inocente de alguma coisa, quando tu tens zero experiência com aquilo, qualquer cor pode ser aceitável para o teu cérebro. Se eu nunca conheci uma empresa de cor vermelha, o primeiro dia que eu conhecer, ela for, por exemplo, a referência a nível do mercado para consumo de algum produto específico, a próxima vez que eu vir uma cor, uma empresa... Mas a cor verde escura transmite conhecimento também, não? A cor verde escura? Não, exatamente. Tão escuro. O verde? O verde. Não, natureza. Natureza. Natureza, conservação ambiental principalmente. Se tu olhas para as empresas que conservam ambientes, sempre estão no tom... Por quê? Vê nisso. Olha para esse aspecto, o real significado atrás das cores. Tu teres um verde mais escuro, e principalmente se estiveres a comunicar conservação ambiental, tu estás a comunicar num tom sério só a partir da cor. Não precisa escrever mais nada.
Eu tive a ver hoje que a, a Lacoste, eles pegaram e eliminaram o logotipo e agora usaram todos os animais que estavam em extinção. Fizeram essa campanha, venderam muito. O que eles fizeram? Agora a Lacoste já não é só verde, o jacaré. O jacaré também vem azul. Da Por Tommy, vezes, né? das marcas chinesas. Isso não sabes que eles não fecharam essa parceria. Não. A Lacoste tem diversas cores do jacaré. E te permitem que tu personalizes. Isso é mesmo da Lacoste? Podemos ver no site. Eu há dias estava personalizando uma t-shirt da Lacoste. Para mim, da forma que eu quero. Prontos. Quantos jacarés eu queria colocar, se viesse dessa forma, se viesse daqui. Tu tens essa liberdade. Olha, sabe sobre tendência? Lembrei agora de um ponto importante. Lembras? Não sei se você ouviu falar que a Jaguar mudou o logotipo. Sim. Sim. Porque antes aquilo era foi um totalmente total cinzento. desespero. Mas sabe por que foi desespero? Porque leram números. Aquele não foi um desespero gerado pela tendência do mercado. Leram números. O concorrente direto da Jaguar é a Tesla. E a Tesla está lhes dar carga por quê? Porque traz luxo e tecnologia. As pessoas estão a ir todas para o elétrico. Mas o Jaguar era... Era de luxo. Sim, mas a visão era completamente diferente. Pois... Agora vai para um idoso que também... Eu acho que a principal concorrente da Tesla é a Bio. Uma empresa chinesa, BYD, né? BYD. Oui. Sim, também. Esta mas a mesma Jaguar... que dá carga na Tesla. Da Tesla, mas estou a falar concorrente da Jaguar. Ou seja, eu como Jaguar é que tenho concorrente, não é o Jaguar que tem... Não é a Tesla que tem concorrente. Concorrente direto da Tesla é a BYD, da China. Claro. Mas o concorrente... Vamos supor em Angola. Quem é o concorrente direto da Toyota? Hyundai. Depois que? Suzuki. Depois é que vem a Kia. Mitsubishi, Kia. Pois. Então, nesses, tu estás a dizer o quê? Se o concorrente direto da Toyota é a Hyundai, é a Toyota que precisa se preocupar com a Hyundai. Exatamente. Não se preocupar mais com o resto. Claro. Por quê? Porque é o único que chega a nível de vendas no teu país. Então, a Jaguar, por exemplo, em alguma região onde eles tivessem a atuar com maior poder, ele acabou sentindo que a Tesla estava sempre a ocupar o espaço. Mas a Tesla não é uma marca de luxo? Mas é uma marca de tecnologia. Exato. E esses idosos estão todos a ser metidos nisso. Quem compra o teu carro de luxo? Esse é que é o problema. Tu não és de luxo, mas tu tens tecnologia e tu podes encantar um idoso. Né? Eu estou a te trazer experiência. É sempre experiência. Mas tu és o mais velho. Queres mais conduzir para quê? Não, mais velho, relaxa. Anda aqui num carro onde tu já não precisas mais pegar no volante. Mas o Jaguar estava naquela proporção, tipo, por exemplo, do Mercedes. Não, eu fui pesquisar mesmo, para não falar à toa. Eu fui pesquisar e eles estavam a ter redução de vendas. É o que lhes fez mudar o... Eu acho que também a Jaguar, de certa forma, em relação a Mercedes, BMW, eles produzem muito pouco. Em termos de linha de designers, não tinha assim muito diferencial. A Jaguar é da Land Rover. Yeah. Porque a Jaguar sempre produziu carros de luxo. Sim. Mas houve uma época que pararam numa certa linha em relação às outras. Alan, todo mundo está aí para o carro elétrico. Tu não tens como negar. Olha, uma das formas, por causa de outras vantagens, mas a desvantagem também que, de certa forma, dos vai elétricos trazer. Quanto tempo é que tu demoras? Não sei se já estão a resolver essa solução, né? Então já. Quanto tempo é que tu demoras para abastecer um carro a gasóleo ou a gasolina? Eu vi o da Xiaomi. Os outros carros levam 7 horas, eles levam, parece, 1 hora ou 2 horas. Agora tu então, vês, o fator eles tempo, estão a olhar também para esse aspecto. O fator tempo para as pessoas é muito importante. Muito. Embora que tenha a vantagem de, por exemplo, o carro ter aquela autonomia de te dizer, com esta carga tu consegues caminhar X quilômetros. Se o teu caminho, se o teu percurso vai dar metade disto, tudo bem, até tu voltas a casa, tu colocas a carregar. Mas imagina que tu chegas para um determinado lugar, depois queres ir para um outro lugar e tens 1%. Tens de queimar 1 hora no posto de combustível para carregar. Nós já testamos aqui com uma viatura de um amigo. Perfeito. Há uma... Eu esqueci-me o nome. Enquanto fazia a formação de design de experiência do usuário para negócios, há uma técnica própria utilizada para enquanto você aguarda alguma coisa. Quem faz muito bem isso é a KFC
e várias outras. O processo, por exemplo, também de gamificação. Enquanto tu aguardas, eu tenho que te distrair com alguma coisa para tu não veres o tempo a passar. Claro. Então, se tu vais aguardar uma hora, eu preciso pensar na possibilidade de você estar a aguardar e você esquecer que você está a aguardar alguma coisa. Entendes? Então, eu continuo a ser a pessoa que vende mais. Nós estamos a ser invadidos, por exemplo, em Angola também com essa tendência dos carros chineses. Eles estão a produzir em massa. Qual é o ponto? A Jaguar foi obrigada a mudar de logotipo para se enquadrar nas tendências do mercado. Tu podias simplesmente reinventar o teu logo, a tua empresa, né? Reinventar os teus produtos sem que mexesses essencialmente na marca. Mas depois tens, por exemplo, uma outra coisa que é a ler números. Tu estás a ter agora mais jovens a consumirem o teu produto do que velhos. Desculpa o termo, seria mais velhos, né? Ou senhores de idade, vou dizer executivos, que esse é o termo correto, porque os carros são produzidos para executivos. Tu estás a ter uma quebra de vendas nos executivos, porque os executivos também estão todos apressados. O mundo ficou cada vez mais atômico. Quem fala isso é um escritor no seu livro Transformando Palavras em Dinheiro, que ele diz assim: o vídeo que demorava 3 minutos, hoje em dia tem que durar no máximo 1 minuto e meio. Até a própria música passou por esse processo. Uma música que demorava 5 minutos, hoje em dia demora em torno de 3 minutos. Se a música que demorava 5 demora 3, já reduziu 2 minutos, então tu estás a querer dizer que o próprio mundo ficou cada vez mais rápido. Há muito menos paciência para as coisas. Quando eu no dia a dia numa rede social, em 1 minuto consigo assistir 4 vídeos. Se eu em 1 minuto consigo assistir 4 vídeos, por que eu tenho que ficar a esperar sempre? Tenho que ficar a esperar mais do que o normal. Porque eu já começo a ver as coisas mais do que o normal. Em 1 minuto eu vejo 4 vídeos. Antes, em 1 minuto, eu só via mesmo um vídeo. Ou pior, não conseguia completar um vídeo. E o posicionamento vem com isso. Você precisa entender que o mercado está a caminhar para esse sentido. O dilema do interesse que eu tive a abordar no princípio era isso. Tu tens... O designer tem o interesse dele que é a nível visual. Quem trabalha com a parte da experiência está a pensar na experiência, porque no final tu tens de vender uma experiência. Quem trabalha, quem está a olhar para a empresa como estrutura financeira, está a olhar para... Eu não me interessa o teu design, eu não me interessa a tua experiência, esse produto vende ou não? Tens esse problema, então... Ele depois vai olhar também para o mercado está a fazer isso, mas não podemos fazer porque nós temos esse posicionamento. Então tem o dilema do interesse que depois vem e confronta muitos designers nessa parte do posicionamento, confronta o próprio setor de marketing nesse aspecto do posicionamento, porque tu estás a ter o mercado aí para um sítio e tu queres ir exatamente para o outro, queres inventar a moda. O que é inventar a moda? É querer ir contra a maré, mas ir contra a maré você tem certeza que lá vais encontrar alguma coisa, porque de nada vale você ser tão específico para um público e ainda assim esse mesmo público não te comprar. Então estudar sempre o mercado, porque o teu arquétipo se calhar pode estar a vender, mas está a vender quanto? Números. Está a vender 30, tinha que estar a vender 50, senão a empresa não se mantém. Estrutura financeira. Então tem todos esses aspectos para posicionar uma marca. Então como é que nós vamos começar a posicionar uma marca? A nossa publicidade precisa ser diferenciada do resto. Como é que os outros falam? Quanto tempo você perde a analisar os seus concorrentes? Você perde 1 hora por dia para analisar os teus concorrentes. É pouco. Você precisa separar 1 dia ou 2 dias na semana para estudar os teus concorrentes e realmente fazer anotações. De forma prática, as pessoas gostam muito de fazer as coisas sem prática. Mas vou analisar, Não, calma. Anota mesmo. Todos comunicam com a cor vermelha, todos comunicam nesse tom. Agora com as inteligências artificiais permite muito pegar uma publicação, texto, colocas a própria imagem e diz, leia essa imagem, o que é que ela está a transmitir para um público que eu tenho, que é dessa... Será que ele consegue vender? Pronto, a inteligência depois acaba por fazer as tuas vontades que te agradar. Mas entra para a rede social do teu concorrente, leia os números, tira os números que você... Leia o posicionamento dele. Nesse posicionamento você cria o teu. De forma prática. Se ele está a comunicar num tom muito alegre, eu sei que esse público não gosta de muita alegria. Então eu vou comunicar nesse tom. Ele está com uma cor muito berrante. Esse público não quer uma cor muito berrante. Então eu vou comunicar nesse tom de cor. Ele está a fazer vídeos
muito institucionais. Não, meu vídeo não pode ser muito institucional. Vou procurar educar. Ou seja, tem que procurar sempre ver como o outro comunica e você definir o teu tipo de comunicação. Senão você vai ser igual aos outros. É mais do mesmo. Acha que é diferente, mas não é diferente. No final das contas, ele é igual. Por que ele é igual? Porque só mudou um pouquinho o tom, só mudou um pouquinho a cor, mas todos vendem o produto de forma muito vaga. Yeah. E as pessoas ficaram muito impacientes nas redes sociais. As pessoas já não leem. A pessoa estava a imagem com preço, ainda pergunta preço. Porque as pessoas, de certa forma, não gostam. Sabe, a forma como tu posicionas o teu preço define muito o local onde você vai colocar o preço. Claro. A nível de hierarquia visual, isso define muito quanto vale o teu produto. Posicionamento mesmo. Tudo tem a ver com posicionamento no final das contas. A Mas forma conforme você se posiciona define o quanto você realmente cobra ou quanto você vale. Sim. Isso é pelo que você escreve, a forma como você atende a pessoa, desde a chamada, a escrita, ao produto que você entrega. Se você se preocupa com eu vejo a entrega. algumas pessoas nas redes sociais, eles veem, pô, parece que esses caras da Real Talk são tão ignorantes que por mais mensagens que nós vamos mandar, nunca vamos entrar para o podcast deles. Não, depende muito do posicionamento, o teu posicionamento nas redes sociais, porque tu mandas uma mensagem a solicitar um convite, tu investigas os nossos vídeos. E é claro que nós também vamos fazer uma ligeira investigação no teu perfil. Sim. E o que você está a querer comunicar é completamente diferente. Yeah. A ambivalência visual. A mesma imagem quer dizer duas coisas. Quando ela quer dizer duas coisas, tu pensaste realmente no outro. Tem alguém que dizia assim: quando você pega num produto e você faz ele ser comentado por todo mundo, isso é propaganda. Quando você vai para um sítio e você monta a tua bancada, isso é publicidade. Quando você tem a tua marca de forma específica a ser aderida pelas pessoas, isso é branding. Quando você pensou em todos esses aspectos, isso é marketing. Então, até mesmo, por exemplo, sobre as tendências, sobre as polêmicas, se você entrar para a polêmica, você precisa saber como sair daquilo ou como tirar vantagem daquilo. E o problema das polêmicas é que as empresas que entram para a polêmica é polêmica de problema. Tu pode ser uma empresa de polêmica sem que haja problema no meio. Claro. É o que nós falávamos sobre campanhas. Tu podes criar uma campanha sem que seja aberrante. Então, é sempre como tu te posicionas, como tu defines a linguagem que vai conduzir. O podcast da Human Talks, para tu entenderes sobre posicionamento, vocês não param para se preocupar com as massas. Isso não é só a Human Talks como página na rede social. Até mesmo você não para olhar para esse aspecto. No teu dia a dia, se tu olhares mesmo bem para ti, para o teu comportamento, tu consegues dar conta que tu não estás muito preocupado que todo mundo esteja a ver aquilo. Tu partilhas, tu vais espalhar, o que é normal, mas não te dói a cabeça, não sei, mas não há fome de sucesso, porque tu realmente já sabes quem vem para o teu programa. Exatamente. Tu conheces o teu produto, entendes? Quando você está a chorar like nos teus posts, sabendo mesmo que em algum momento tu vais cruzar com alguém na rua e vai dizer assim: olha, teu podcast realmente, olha, aprendi muito com aquele diretor, com aquele advogado. Isso é que é posicionamento. Então, estás a ver sobre posicionamento, até mesmo o teu comportamento com aquilo que é teu. Eu, por exemplo, não estou muito preocupado, não me dói a cabeça estar fora do TikTok. Não me dói a cabeça. Não me dói a cabeça estar fora do Facebook. As pessoas me falam: mas você tem que ter Facebook porque as pessoas, tudo bem, eu entendo. Mas não me dói a cabeça. A Unitel não lhe dói a cabeça por não estar a ser consumido pela Movicel, pelos clientes da Movicel. Por que não lhe dói a cabeça? Porque ele sabe que quem escolhe a Unitel está a escolher por isso e aquilo. Quando você define o teu produto, a cabeça não te dói. Tu não te preocupas com a maioria? Sim. Mesmo quando é, por exemplo, para a maioria, depois você não se preocupa com a minoria. Claro. Tá vendo? Sobre os interesses, porque quando você
pensa em que a maioria tem que consumir o teu produto, aí já começa a dar complicações. Olha, nós vamos... Já roubei 30 minutos que eu tenho, não é? Mas... então, daí alguns chegas finais, né? Tiramos aí 1h08. Se quiseres dar continuidade quinta-feira, estejas à vontade, hein? Quinta-feira? Acho que sim, acho que venho. Se quiseres dar continuidade quinta-feira, perfeito. Estejas à vontade. Bom, eu penso que é sempre um exercício que nós fazemos, falar sobre marcas, porque não é uma conversa que termina hoje, nem amanhã, nem depois da manhã. Essa conversa ela é essencialmente um exercício que nós fazemos para saber como é que está a nossa marca nas redes sociais. Saber exatamente o público para o qual você comunica, saber exatamente a cor que você escolheu e como você tira a vantagem dessa cor, o texto que você escreve, a tipografia da mesma marca, isso tudo conta para o teu posicionamento. Maiúsculas e minúsculas, isso tudo conta para o teu posicionamento. Então, não faça as coisas na inocência. Esse texto tanto faz, essa fonte tanto faz, essa cor tanto faz. O tanto faz é que vai te fazer criar mais e mais e mais, sempre querendo atingir quem você não sabe, o tiro no escuro. Então, tem que olhar para esse aspecto de como você define a tua linguagem e comunica para o público certo. Arquétipo, o tom e voz da marca, a psicologia da forma, a psicologia da cor, a psicologia da tipografia. São todos esses aspectos que, como empreendedor, é básico fazer isso. Pesquisar. Pesquisa, faz um estudo rápido e vais entender como posicionar a tua marca. Uau. Eu vou estar a falar sobre fundamentos do branding no curso com o Cadu Teixeira. É um curso bem interessante para designers, mas depois eu vou disponibilizando alguns trechos que eu acredito serem importantes para os empreendedores, porque eu comunico essencialmente para os empreendedores. Eu não falo mais para os designers, porque eu já sou um designer. Eu falo essencialmente para os empreendedores para saberem qual é o estado da sua marca. Então, se tu não sabes o estado da tua marca, tu precisas constantemente estar em pesquisas e acompanhamentos. E aqui no Who Talks, eu vou estar mais vezes aqui para falar sobre isso. Uau! Assim nós esperamos, e se tu gostas dos nossos conteúdos, exclusivamente este e o anterior que saiu, deixa o teu like, comenta bastante. Se tu te sentes confortável em deixar o teu like, partilhar com a tua família, estejas à vontade, faça a tua doação caso tu tenhas o interesse de fazê-lo, deixa o teu like e comentário cá no YouTube e também nas plataformas de áudio. Acompanhar não somente nesta plataforma, mas sim também em outras, é essencial para que você possa ver que essa expansão está a ser feita ao longo do tempo. Então seja feliz com aquilo que acabaste de ver aqui. Se tu tens dúvidas, o nome do convidado está aqui no rodapé, pesquisa ele nas redes sociais, solicita uma consultoria para mais aprendizado e seja feliz com aquilo que vai ser dado a ti como resposta. Então, um próximo episódio.